Olá, Filipa, tudo bem? Olá, Maria João, Bom tudo bem? Bom dia. dia. Hoje recebemos na Conversa e Negócios, by Cifra, uma mulher que representa uma nova geração de liderança empresarial em Portugal. Filipa Garcia é CEO da Garcia's Wine and Spirits, a maior distribuidora de bebidas em Portugal, a primeira mulher a ocupar esse cargo na empresa. Com formação em gestão, estratégia de negócios e empreendedorismo, começou o seu percurso na empresa em 2008 e destacou-se desde cedo pela sua ousadia, visão estratégica e perfil inovador. Em 2021 assumiu a liderança como CEO e em 2022 adquiriu 100% da Garcias. Hoje lidera uma organização com mais de 350 trabalhadores, com foco na inovação, sustentabilidade, bem-estar interno e crescimento contínuo. Filipa é um exemplo de liderança moderna e inspiradora, eu diria, para todas as mulheres e também homens. Filipa, vamos conversar? Obrigada, vamos sim, no que puder ajudar e ser útil, vamos a isso. Filipa, é uma inspiração em primeiro lugar e não é por estar aqui à minha frente, digo isto muitas vezes. Eu tenho na minha atividade muitas empresas familiares e achei que faria todo o sentido convidar alguém como a Filipa para ajudar os empresários também nesta fase em que ainda a empresa está portanto, na primeira geração, passa para a segunda geração e às vezes da segunda para a terceira geração. E eu acho que a Filipa é um exemplo disso. Por isso é que eu a convidei para conversarmos e inspirar outros empresários. Eu iniciava por fazer uma pergunta que provavelmente já muita gente lhe fez, mas que é conhecer um bocadinho o seu percurso e como é que foi assumir a liderança da Garcias. Sim, portanto, então, o meu percurso está todo ligado à área de gestão, portanto, eu tirei a licenciatura de Gestão de Empresas na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, e depois, como apanhei exatamente ali o timing da passagem para Bolonha, acabei por fazer logo o mestrado em Estratégia e Empreendedorismo, também na mesma universidade. E quando terminei, realmente o meu objetivo era ir para fora, portanto, eu ao longo dos anos fui sempre fazendo pequenos cursos no verão, lá fora, Inglaterra, Espanha, e sempre tive, portanto, fiz Erasmus em Milão, portanto, sempre tive aqui o bichinho também de ir para fora e de conhecer outras realidades. E realmente já estava aqui com um estágio apalavrado em Espanha, mas depois, na altura, com a crise do subprime, muitas empresas extinguiram todos os estágios que estavam na altura, portanto, a serem desenvolvidos e acabei por fazer parte também desse cancelamento. E comecei a ir aqui a algumas entrevistas em Lisboa, portanto, em consultoras, para onde tipicamente também iam as pessoas saídas dos cursos de gestão, mas também sempre senti que aquilo não era bem o meu chamamento, ou que não era bem ali a minha praia. E na altura, coincidentemente, nós mudámos de instalações, portanto, da Alverca do Ribatejo aqui para Alcochete, para o Parque Logístico do Pacil, coincidiu exatamente no ano de 2010, e na altura o meu pai realmente lançou-me o desafio e perguntou-me se eu não queria realmente começar aqui na Garcias, que precisava desenvolver, nomeadamente, departamentos como o marketing e a comunicação, que eram inexistentes, e que já tinha algumas marcas com as quais nós trabalhávamos em exclusividade, portanto, marcas internacionais que nós representávamos em Portugal, que já começavam a ter algumas solicitações também de planos de marca, portanto, ativações e tudo isso, e não havia ninguém na Garcias para desenvolver essas ações. E eram áreas que eu gostava, e eu sempre estive ali um bocadinho reticente, porque era aquilo que eu lhe dizia, que já sei no dia em que meter o pé na Garcia já não vou sair. Nunca mais sei. Realmente eu gostava de ter aqui outras abrir, digamos, os meus horizontes, mas pronto, mas acabei por aceitar esse desafio. Eu acho que depois aqui realmente o chamado de uma empresa familiar tem uma parte emocional também fortíssima e acho que só entenderá isso quem realmente teve esta experiência da empresa familiar ou ainda tem, porque realmente o termos a responsabilidade, mas também o dever, entre aspas, de perpetuar um legado, principalmente aqui com o nosso nome, não é? Portanto, o nosso apelido, portanto, isto é tudo muito emocional e realmente o meu pai, eu sentia que o meu pai tinha vontade de já ter aqui alguém a quem começasse aos poucos a ensinar e fosse o que fosse acontecer, e se eu gostasse, naturalmente, não. Claro. Sempre ficou claro que eu também não sou pessoa de ficar obrigada a fazer nada, mas sempre ficou claro que se realmente eu não me adaptasse ou se surgisse outra oportunidade que fizesse sentido para mim, estaria sempre livre para fazer aquilo que
que eu entender. Pronto, realmente quando eu entro numa empresa que é super virada para a parte externa, portanto, para a parte comercial. O meu pai era um homem super comercial, na altura tínhamos 3 diretores, basicamente, que era o meu pai, um diretor financeiro e um diretor comercial, que estavam com ele há 25, 30 anos, portanto, há 3 décadas que se fazia as coisas exatamente da mesma maneira. E quando eu entrei, comecei a fazer algumas perguntas, natural, não é? Portanto, vim da faculdade, que era o mundo teórico, e quando cheguei à empresa, e era muito importante para mim que as pessoas me olhassem não só como uma pessoa, não só como a filha do patrão, portanto, não é? Normalmente é... Exatamente, que há muito esse estigma, e é natural, eu compreendo, portanto, não é algo que ninguém tenha que levar a mal, é o que é, mas era muito importante para mim que as pessoas também me conhecessem um bocadinho pelo que eu sou e percebessem o que é que eu podia trazer de valor acrescentado e de diferente, que até aqui não fosse feito na Garcias. E, portanto, eu passei realmente o primeiro ano a acompanhar a equipa comercial. Portanto, nós somos uma distribuidora, portanto, nós não produzimos nada. Portanto, o meu pai dizia-me sempre isto, e eu repito isto imensas vezes, que era, temos que ser espertos a comprar e mais espertos a vender. É daí que vem a rentabilidade, não é? E tudo o resto. E realmente quem vendia eram, na altura, os cerca de 40 comerciais que nós tínhamos espalhados pelo país. E eu achei muito importante estar com eles, e então passei o meu primeiro ano de atividade praticamente com eles, portanto ia passar uma semana com o vendedor de Trás-os-Montes, depois uma semana com o vendedor do Algarve, uma semana com o vendedor dos Açores, portanto ia fazendo aqui fiz este périplo um bocadinho pelo país, para os conhecer acima de tudo, não é? Para conhecer o negócio, portanto perceber quais eram as técnicas de venda, portanto sentir in loco, não é? No dia-a-dia, real, como é que tudo isto se processava, perceber o portfólio, se estava adaptado, se não estava, perceber as diferenças entre as regiões, porque nós somos um país tão pequenino, mas tão diferente depois em hábitos de consumo e até mesmo forma às vezes de fazer transações, e achei isso mágico, isso foi o que na altura mais me fascinou. E depois também dar-me a conhecer, porque quando se passa 5 dias no carro ao lado de uma pessoa durante várias horas, fala-se tudo e mais alguma coisa, não se fala só da Garcias, não é? Fala-se das famílias, fala-se de percurso deles próprios na Garcias, fala-se do que é que eles ambicionam, do que é que está bem, do que é que eles acham que está bem, do que é que eles acham que podia melhorar, e realmente o recolher de todas essas informações foi precioso, porque eu consegui perceber, ok, se há metade que acham que falha isto, então se calhar faz sentido aprofundar um bocadinho sobre porque é que está a falhar, não é? Seja um produto que eles gostavam de conhecer, seja um processo que está mal implementado, seja o que quer que for. E comecei também um bocadinho a pegar nessa informação e a tentar fazer algumas mudanças, naturalmente, obviamente, falar com o meu pai, e ele dando feedback, e ele propondo também algumas alterações que podíamos fazendo para melhorar essas lacunas, e umas ele ia aceitando, outras não, portanto também é o que faz parte, ou íamos explicando, olha, eu percebo, mas realmente isso depois na prática não faz sentido, porque as minhas ideias eram todas teóricas, não é? E era todas com boa intenção, mas algumas delas até o meu pai já podia ter passado por elas e já ter a parte real não é? De perceber, olha, isso não faz sentido, e são mensagens que eles estão a dar para tu trazeres aqui este gabinete, que também faz parte, não é? E também foi um grande ensinamento para mim, não é? Para também ir começando a perceber e a selecionar os tipos de conversas que se pode ter. Rita, eu estava a ouvi-la e acho que o seu pai realmente devia ser um homem muito inteligente, não é? Porque ele deu-lhe a conhecer a cultura toda da empresa de uma forma muito simples e prática. Certo. E, portanto, as viagens que fez, porque a cultura às vezes está escrita nas paredes, nos memorandos, nos manuais, mas vivê-la e experienciá-la é completamente diferente. O que ele fez foi lá conviver, ao fim e ao cabo, com as pessoas, não é, da empresa, que já lá estavam há muito tempo e que lhe foram passando a cultura aos poucos. E depois a Filipa também foi interpretando e vendo também o que é que podia aqui beber, ou então nós dizemos que vimos com muita teoria da faculdade, mas muitas das vezes vimos com coisas muito interessantes também para colocar em prática nas empresas. Mas aqui, o que é que a fez seguir este caminho familiar? Porque há bocado dizia-me, eu queria ir para o estrangeiro, eu fiz isto, eu fiz aquilo, e a sua visão não era passar tanto por Portugal, inicialmente. Era ir buscar talvez informação fora para depois colocar na sua empresa, digo eu. Sim. E como fez este caminho e depois para a família, para a empresa familiar? Olha, sabe que, portanto, a Garcias tem 44 anos, eu tenho 38, portanto, eu já nasci dentro da Garcias.
e em todos os juntamentos familiares, não é? Natais, Páscoas, aniversários, o tema ia sempre dar a Garcias, não é? E havia sempre vinhos para provarmos, e portanto eu acho que toda a vida ter convivido com essas conversas também me despertou ali um bocadinho o interesse de... Pá, para já sempre me identifiquei, não é? Eu podia ser uma pessoa que ia para ciências, por exemplo, e que não tinha nada a ver e tudo certo, portanto, mas por acaso sempre me identifiquei com esta área. Eu sou também muito uma pessoa de pessoas, portanto sempre me imaginei também a trabalhar e a gerir realmente pessoas e a conviver muito com este aspecto da liderança. Portanto, eu acho que foi um caminho super natural e realmente o meu pai tem toda a razão, acho que foi muito inteligente a fazer-me este convite, porque eu acho que ele sempre pensou que um dia que eu cá tivesse ia gostar tanto que não ia sair, ou que não ia ter, a não ser que acontecesse realmente aqui alguma coisa muito errado, que não ia ter a vontade de sair. E depois também foi realmente uma coisa que ele sempre me deu muitas asas para eu voar, ou seja, como o meu líder, ele sempre teve muito uma liderança, por exemplo, que eu incorporei desde cedo, e sempre me ajudou muito num sentido saudável, ou seja, quando eu fazia alguma asneira, obviamente, chamava-me a atenção, claro que sim, e é o que tem que ser, mas quando eu trazia também ideias novas, ele deixava-me, ele dizia-me, experimenta, faz, e quando eu lhe pedia ajuda, porque havia coisas, por exemplo, de falar com produtores, eu era uma miúda com 24, 25 anos, se eu fosse sozinha ninguém precisava de levar aqui um bocado a força do Arnaldo Garcia comigo, não é? E realmente ele ia comigo e dava-me aqui realmente essas asas para eu voar, que foi muito interessante para eu também poder desenvolver projetos meus e que também tivessem o meu cunho e que permitissem à organização perceber, olha, isto faz sentido, e realmente traz aqui um valor, uma vantagem competitiva que não existia, portanto, vamos a isso e vamos experimentar este caminho. Diga. Não ia perguntar, estava aqui curiosa para saber se houve alguns desafios quando assumiu a liderança. Se sentiu... Sim, claro. É assim, claro que tudo isto, como tudo na vida, não é só rosas, não é? Portanto, também, naturalmente, eu e o meu pai tivemos os nossos desentendimentos, porque divergíamos opiniões, como todas as pessoas divergem de opiniões. No entanto, nós éramos pessoas muito parecidas e eu tinha muita facilidade em compreendê-lo e eu acho que ele me ouvia bastante. Apesar de ele ser um homem muito austero e também muito rígido e ter uma filosofia de liderança típica da geração dele, não é? Que é muito diferente da de hoje em dia, eu conseguia de alguma forma também às vezes fazê-lo perceber que já não estávamos nesses tempos, ou que tinha que se fazer as coisas um bocadinho de forma diferente, ou começar a adaptar a Garcias para outras abordagens, seja fosse a nível das pessoas, dos colaboradores, fosse a nível da forma de fazer os negócios, fosse o que fosse, não é? E eu acho que tivemos aqui, realmente nos 11 anos que trabalhamos juntos, tivemos um entendimento muito bom. E passados uns anos de eu estar com ele depois chamou-me para o Conselho de Administração e começou-me realmente, eu acho, a fazer um caminho consciente de alguma passagem, não é? Portanto, e depois, infelizmente, também nunca pensámos que seria tão rápido, mas quando ele subitamente também desaparece em janeiro de 2021, eu acho que me sentia preparada, portanto, claro que ninguém está preparada para uma situação dessas, muito mais juntando um pai a um líder, não é? Pronto, que é sempre esta carga emocional também muito grande quando há sucessões nas empresas familiares e esta que foi super... Responsabilidade, não é? E de responsabilidade. Sim, e de responsabilidade, e ainda por cima num timing em que estávamos a sair da pandemia, portanto era uma incógnita o que é que ia acontecer, qual era o ritmo da saída da pandemia. Naturalmente a Garcias, dependendo do mercado on-trade, teve uma quebra de faturação super significativa e tivemos que adaptar a empresa a muita coisa e realmente foi tudo ao mesmo tempo. Eu na altura também estava grávida da minha terceira filha, portanto foi assim um momento, um misto muito grande de emoções e foi muito intenso. Foi o ano 2021, foi um ano muito, muito intenso, em que realmente fizemos aquilo que achámos que tanto eu como o Sérgio, o meu marido, que já trabalhava connosco e que também naturalmente pegámos juntos nas rédeas da organização. Portanto, tivemos que passar aqui por vários loops durante esse ano, não é? Portanto, passado 3 meses eu dei à luz a Margarida, ao mesmo tempo estávamos a desenhar uma saída da pandemia, a contratar pessoas, portanto, a adaptar departamentos, portanto, foi, digamos assim, um ano muito, muito cheio. Mas eu acho que no fim do dia, apesar da Garcias naturalmente na altura ser muito o Arnaldo Garcia, já muita gente me conhecia, tanto a mim como ao Sérgio. O Sérgio também é um homem muito comercial, então já andava com o meu pai já há vários anos também em toda a vertente comercial. E eu acho que também já havia um bocadinho uma confiança, ou seja, nós não aparecemos um ano antes, nós já cá estávamos há 10, 11, 12 anos, não é? Portanto... Foi um trabalho muito bem feito, foi durante muito tempo. O seu pai... Eu acho que
foi gradual. Acho que o mercado compreendeu naturalmente que éramos novos, nós tínhamos 35 e 36 anos, não é? Portanto, naturalmente somos novos, mas eu dizia sempre ao meu pai isto, trabalhar um ano consigo equivale a 10 noutro sítio qualquer. Portanto, era como se tivéssemos... Exato, era como se tivéssemos 50 anos os dois e porque realmente era muito intenso trabalhar com ele, intenso no bom e no mau sentido também, quando as coisas corriam não tão bem, também era muito intensa a descompostura que levávamos. Mas pronto, é o que é e cada um tem o seu feitio. Mas acho que foi um ano difícil, mas também foi um ano de muita resiliência, que hoje falam muito, e recuperação. E acho que foi um ano de afirmação também para a Filipa, porque foi muita coisa ao mesmo tempo. E nas empresas familiares é mesmo isto, porque a responsabilidade é outra. Eu tenho, por acaso estou a pensar numa empresa que eu acompanho de perto, e a ideia que havia na segunda geração é que ia acabar com o negócio. Portanto, às vezes há estas ideias, e eu acho que é conciliar a cultura e o que vem de trás e melhorar aquilo que os mais jovens, não é? Trazem. Eu realmente, mais uma vez, parabéns, Filipa, porque realmente por isso é que eu digo que é uma inspiração. E ter o apoio, né? Porque também ter alguém ao lado é sempre muito bom para apoiar e que também conhece o negócio, porque também não tinha acabado de entrar. O que é que achou mais exigente nesta gestão portanto, que é uma empresa familiar, tem sempre umas características muito diferentes, pelo menos naquelas que estava a pensar seguir, tem uma característica muito diferente. O que é que foi mais exigente nessa gestão? O que é que consideram? A vida familiar, depois com, talvez... Olha, eu acho que na altura... conhecerem já tão bem que depois, de repente, passa a CEO da empresa. O que é que foi tão exigente? Olha, honestamente, nós tivemos muita sorte porque a nível familiar temos um suporte muito grande e temos uma rede de apoio extraordinária. Portanto, logo desde a minha mãe, que é uma pessoa que tem imensa disponibilidade e que nos ajuda imenso com a dinâmica dos miúdos e pronto, e com toda essa exigência, porque nós temos 12 locais espalhados pelo país, portanto há semanas em que o Sérgio vai para o norte e passa 1-2 noites fora, eu vou para o Algarve, ou vou para o Alentejo, ou para as ilhas, portanto, naturalmente temos que ter realmente uma rede de suporte montada para nos ajudar nestas semanas em que passamos algum tempo fora da nossa zona de residência. Mas eu também acho que com organização e planificação tudo se vai conseguindo, não é? Claro que há imprevistos e há coisas que podem acontecer e temos que nos moldar e adaptar, mas realmente se conseguirmos organizar e aqui eu tenho muito o hábito de olhar aqui sempre 15 dias à frente, portanto eu começo normalmente à segunda-feira, começo a minha semana a olhar para a quinzena que vem, porque depois há sempre coisas que podem se mudar, ou horários que afinal mudam, ou viagens que iam acontecer e não acontecem, e portanto tudo isso depois mexe com a dinâmica semanal. E eu sou uma pessoa super organizada e sou uma pessoa muito de agenda e, portanto, para mim a minha agenda tem que estar mesmo ali eficiente ao máximo. Mesmo que se não conseguir cumprir alguma coisa, pronto, é o que é e é o dia às vezes tem as suas coisas que não conseguimos cumprir ou que se atrasam, etc. E isso faz parte. Mas eu tento realmente ter aqui uma maximização de eficiência na minha agenda com esta conciliação. Portanto, se há semanas que eu passo 2-3 dias fora, na outra semana tento ficar mais por Lisboa e tento sair um bocadinho mais cedo e buscar os miúdos. Portanto, eu acho que isto é um equilíbrio que é natural. E hoje em dia fala-se tanto nisso como se fosse um bicho de 7 cabeças e eu acho que é uma coisa que realmente tem que haver organização e tem que ser bem gerida e tem que se compensar, porque eu acho que às vezes há muita gente que diz eu dou tudo ao trabalho, depois penso na compensação, mas nunca consigo, porque não consigo dizer que não ao trabalho ou parece mais alguma coisa que se atrasa. Eu acho que tem que haver também um bocadinho esta noção das prioridades e também o saber dizer que não e saber dizer, olha, hoje eu vou sair às 4 da tarde e vou dedicar o resto da tarde aos meus filhos e, portanto, sem culpas, porque depois também há muito esta culpabilização, nomeadamente nas mulheres, há muito esta culpabilização e honestamente eu acho que é passar um bocadinho isso à frente, assim como outra coisa. Todos temos dias, não é? Todos. E há dias em que estamos super produtivos e o dia corre, vale por uma semana de trabalho e há dias em que é o contrário, em que estamos honestamente em esforço e em sacrifício e aquilo não está a dar nada, portanto sentimos que estamos em frente ao computador há 1 hora e a produção foi 0.
E eu acho que temos que ser honestos com isso. E quando eu estou nesses dias, se eu chego ao meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde e vejo, pá, eu não estou aqui a fazer nada e estou-me a enganar a mim própria, a olhar para um computador porque não estou a produzir, mais vale ir embora e fazer, lá está, esse equilíbrio. Olha, vou tirar 1 hora para mim, vou almoçar com uma amiga, vou almoçar com a mãe, vou buscar os miúdos mais cedo. E eu acho que tem que haver realmente esta situação sem culpa, e eu digo imenso aos meus diretores, e às vezes até passo por eles e vejo que eles, percebo que eles estão num dia mau, ou que sei que eles têm ali algum stress, ou que estão com os miúdos doentes em casa e estão preocupados, e pá, mais vale dizer, pá, vai-te embora, porque eu sei que esta liberdade, quando nós damos liberdade às pessoas, responsabilidade e liberdade, não é, Filipe? nós recebemos em dobro ou em triplo, e não é preciso pedir, porque esta pessoa... Deu-lhe estar a dizer às 3 da tarde, pá, vai-te embora, vai buscar o lanche ao teu filho e vai dar-lhe miminhos para casa, que é mesmo assim, porque eles precisam disso e nós também precisamos de lhes dar. Eu sei que no dia a seguir, se for preciso, ele vai trabalhar em dobro ou vai produzir em dobro, não é o trabalhar em horas. Sim, eu percebi. E realmente eu acho que também, eu acho que a liderança de hoje em dia, no geral, está cada vez mais desperta para esta flexibilidade e para esta harmonia que é necessária, não é? Mas há muitos que ainda não, que ainda têm este mindset de cumprir X horas de trabalho, ou só posso sair às 7, ou só posso sair às 7h30. Pronto, e eu não tenho nada essa visão, honestamente, e passo para as pessoas. Se tivermos uma linha de produção é diferente, não é? Agora, claro, nestes cargos, eu própria também tenho a minha empresa quase há 19 anos e tem sido assim. Início muito, às vezes tirava um bocadinho e era muito por culpa, não é? Mas com o tempo fui percebendo que não é por aí, porque quem trabalha tantas horas depois a seguir também pode tirar tempo para si. Essa mensagem que a Filipe deu agora, muitas mulheres deviam de ouvir, porque de facto nós mulheres às vezes temos esse sentimento e eu penso que as coisas vão mudar um pouco, mas durante muito tempo tínhamos este sentimento e tínhamos esse sentimento de culpa e queríamos sempre fazer mais e depois não conseguíamos chegar a todo lado. Mas... Sim. Eu ia lhe perguntar uma coisa. Sendo a Garcias, era uma empresa tradicional. Certo. Como é que conseguiu este equilíbrio entre a empresa tradicional e a inovação? Como é que conseguiu superar isso? Eu imagino que foi com muita conversa com o seu pai, não é? Depois conversas que fez pelo país com muitas pessoas da Garcias que a ajudou. Sim, sim. Portanto, um ano depois de eu ter entrado, portanto, em 2011, criámos uma empresa que era a Garcias Gourmet, que é a Garcias Gourmet, em que realmente começámos a desenhar aqui um portfólio diferente do que até então a Garcias trabalhava. Um portfólio que nós trabalhávamos em exclusividade e que foi realmente uma ideia também que eu trouxe depois de andar exatamente com os comerciais também durante muito tempo. Foi uma ideia que eu trouxe e foi realmente o primeiro projeto em que o meu pai também me abriu as asas e me ajudou e foi comigo aos produtores, porque até lá a Garcias era muito vista como um grossista, digamos assim. Não como uma empresa criadora e construtora de marcas, mas sim uma mera distribuidora e operador logístico, quase. E esse realmente foi um trabalho feito aos poucos e naturalmente o mercado tinha pouca credibilidade que nós conseguíssemos fazer, porque eram 30 anos, 35 anos de histórico, não é, de só grossista, e tivemos que ir fazendo também esse trabalho de convencer que podemos construir marcas, que podemos criar marcas. O perfil de comerciais que nós começámos a contratar já era mais direcionado também para o vinho do que somente para os espirituosos e essas transições começaram naturalmente a surgir na empresa e a sermos realmente um espelho já de alguma criação de marcas e a termos marcas muito interessantes também já a quererem estar ao nosso lado e quererem ser distribuídas por nós. Mais recentemente, há 2 anos para cá, criámos o posto de Head Sommelier, que era um posto que não existia na Garcias e que é um posto super importante porque também nos dá aqui aos comerciais um grande suporte, portanto que é uma pessoa que anda pelo país todo a fazer realmente, a classificar os clientes e a acompanhar os melhores clientes, a fazer construção de cartas de vinhos, formações. Portanto, é um trabalho muito invisível e que é difícil de ser mensurável, porque é uma pessoa que não tem depois a venda, não é? A venda está no comercial, mas é um trabalho que se consegue-se perceber e que o comercial sente um apoio brutal em ter esta pessoa, esta ferramenta, entre aspas, do lado da Garcias disponível para ele. E isso faz com que muito mais depressa ele marque realmente esta conversa para uma criação de uma carta de vinhos do que se for sozinho, porque tem medo de não ter o know-how necessário para poder explicar os produtos.
E, portanto, eu acho que tem sido realmente um caminho. À medida que nós nos apercebemos, olha, agora está-nos a fazer falta X pessoa com esta característica. E vamos ao mercado e às vezes conseguimos acertar à primeira, e depois pessoas também é igual em todo lado. Às vezes temos sorte de conseguir realmente captar as pessoas certas e conseguir retê-las, outras vezes nem tanto, mas também o meu pai sempre me ensinou que não se pode desistir nunca. Portanto, se as coisas não dão certo à primeira ou à segunda ou à terceira, e às vezes obviamente é uma carga de frustração também grande e uma pessoa só tem vontade de eliminar o projeto ou de, olha, stand-by, daqui a um ano pegamos nisto. Mas eu também sou zero de desistir, portanto, para eu desistir de alguma coisa é preciso mesmo estar evidente eu compreendo nos meus olhos. E, portanto, claro está que também quando temos que perceber que algo não faz sentido e temos que ajustar. Mas eu sou muito intuitiva, sou uma pessoa, e quando eu sinto que ainda há ali realmente espaço para a coisa, para tentarmos mais uma vez, eu tento sempre ir até à última hipótese. E, portanto, isso também tem pautado um bocadinho aqui a nossa insistência e às vezes, lá está, podemos deixar um projeto em stand-by durante meio ano, um ano, mas ele está sempre aqui na cabeça, e quando aparece a pessoa certa, porque às vezes é mesmo só uma questão da pessoa certa. É o momento certo. Exatamente, o timing, o que quer que seja. Tentamos realmente ir buscar os projetos que podem estar adormecidos, mas que nós achamos que fazem sentido. E, portanto, tem sido assim um bocadinho trazer esta inovação. E depois, quando o meu pai faleceu, nós também criámos uma estrutura de direção que não existia, portanto, profissionalizámos muito a própria organização, criámos um diretor para cada departamento que fazia sentido para nós e acabámos por contratar pessoas também da nossa geração, ou seja, que traziam imensa força, imensa dinâmica, muitas ideias. E eu acho que depois todo esse fervilhar, não é? Nos últimos 3 anos, esse fervilhar de ideias, esse fervilhar estávamos todos alinhados aqui no caminho da digitalização, portanto, cada um deles no seu departamento foi olhar para o que existia, e apesar de herdar um departamento com 4 décadas, que foi mesmo assim, havia muita coisa ainda de infraestrutura interna por organizar, e portanto todos eles também tiveram essa liberdade, e claro está que tivemos que priorizar também alguns investimentos, porque tudo isto acarreta também naturalmente um nível de investimentos grandes. Também temos noção que não se faz tudo nem 1, nem 2, nem em 3 anos. Há coisas que tem que se realmente dar aqui um bocadinho mais de tempo e compreender e ter alguma paciência, principalmente quando se mexe com softwares e sistemas que são criados de raiz e que demoram realmente o seu tempo a conseguirem estar prontos ou a produzir os resultados que nós queremos. E, portanto, por isso é que eu acho que também tem sido muito visível nos últimos 3, 4 anos esta mudança e esta transformação da Garcias, porque realmente foi muita gente nova, com muitas ideias, com muita força, a querer mudar e a fazer por isso. E o que eu noto é que a Filipa pode dizer melhor que eu, não perderam a essência da marca e a identidade da marca, porque continua a ter a sua essência, não lhe parece? Sim, essa era uma preocupação muito minha, e quando a Raquel, que é a nossa diretora de marketing, também que está connosco há 3 anos, entrou, eu já conhecia a Raquel há algum tempo, e realmente foi uma das nossas primeiras conversas, foi, ok, é preciso fazer aqui um trabalho de comunicação, não só da mudança geracional, mas pronto, de tudo o resto, dar a conhecer a Garcias um bocadinho mais para fora, porque a maior parte das coisas nós já fazíamos internamente, só que realmente não dávamos a conhecer, e por isso não comunicávamos, e então naturalmente era desconhecido. Mas também sempre foi muito a nossa preocupação o não desvirtuar de um legado de 4 décadas que tem valores como o espírito de sacrifício, o trabalho, a resiliência, que são valores que eu também transporto muito, não só em mim, no Sérgio, mas que nós também depois transportamos para a nossa direção e por aí afora. E, portanto, sempre foi muito claro para nós o que é que nós queríamos manter como valores core e o que é que estávamos disponíveis para ouvir falar em mudança e em, digamos, novas abordagens e novas formas de fazer as coisas. E eu acho que conseguimos esse equilíbrio. É de facto, mas eu há bocado estava a ouvi-la e estava a pensar assim, com pessoas na direção, não é? No Conselho de Administração, algumas também já com 30, 40 anos, com toda a certeza que isto não foi tudo um mar de rosas, não é? Como nós dizemos, isto foi tudo para trazer esta inovação e esta interna, não deve ter sido fácil. E penso que já foi, digo eu, enquanto a Filipa já era CEO, portanto, estas alterações todas, não é?
Como é que foi gerir isto tudo? Porque tinha que chegar ao pé das pessoas e dizer, olha, agora vamos por aqui, ou como é que as envolveu? Como é que foi gerir isto, Filipe? Sim, tem toda a razão e naturalmente algumas pessoas da direção que elas próprias não correram bem, portanto, por acaso, na maioria tivemos sucesso, mas já houve realmente pessoas que não se enquadraram e houve uma coisa que eu também sempre aprendi com o meu pai e faço valer muito isso no nosso dia-a-dia, que é, não são as empresas que têm, não é Garcias que se vai adaptar às pessoas, as pessoas é que têm que se adaptar a Garcias e já houve no nosso trajeto dos últimos 4 anos pessoas que não se adaptaram ou que quiseram transformar a Garcias em algo que eu e o Sérgio não queríamos. E naturalmente essas pessoas têm que seguir o seu caminho e está tudo certo, ninguém é obrigado, eu tenho uma máxima, ninguém é obrigado a estar em lado nenhum e realmente, quer dizer, quando as pessoas entram para o jogo, elas podem fazer tudo, adotar novas estratégias, agora não podem nunca jogar contra o próprio jogo, isso é que eu não admito. E quando alguém tenta jogar contra o próprio jogo, está fora, portanto não faz sentido. E também tem que haver esta coragem e alguma frieza, eu também ganhei isso do meu pai, e agora vou dizer aquela realmente, acho que é a expressão que eu mais uso, mas que é total verdade, que é o meu pai sempre me ensinou que o que importa é o bem maior, e o bem maior é toda a organização, que neste caso são 300, 350 pessoas. Portanto, as decisões que eu tomar têm que ser sempre em vista do bem maior destas pessoas. O que é o bem maior destas pessoas? É podermos ganhar mais todos para eu poder retornar também mais para elas. E, portanto, eu nunca posso deixar de dispensar uma pessoa ou outra qualquer decisão se eu acho que aquilo não vai contribuir para o bem maior ou se a pessoa não está a contribuir como nós achamos para o bem maior. E esta frieza também é muito necessária na liderança, que às vezes fala só do lado romântico da liderança, não é? Só do lado das rosas, mas também há um lado da liderança mais solitário, mais frio, mais rígido, que quem é líder tem que se ter, porque tem que se ter conversas difíceis, tem que se às vezes mudar pessoas, digamos, passar uma pessoa que está num cargo acima para um cargo mais abaixo, porque a pessoa já não está a ir contra, embora ela ache que está a fazer o melhor trabalho possível, temos que dizer, ok, isso é realmente a sua percepção, mas nós como líderes não estamos a ter essa percepção, você não está a fazer aquilo que nós entendemos e portanto não faz sentido. E isto é duro, porque são pessoas que às vezes estão connosco há muitos anos, há muitas décadas, que me viram crescer e há aqui uma componente emocional super ligada, não é? Com tudo isto. Nunca podemos deixar de tomar as decisões difíceis se nós achamos que elas não vão contribuir para o bem maior. E isso tem sido o meu apanágio e é a minha política número 1 desde sempre e que eu vou sempre continuar a seguir. E posso enganar-me, porque realmente posso tomar uma decisão que até não é certa, mas pronto, mas eu tenho que a tomar, porque naquele momento não vai de encontro com aquilo que são os nossos objetivos ou a nossa estratégia. E, portanto, eu acho que há aqui também muito esta componente, por isso é que este trabalho também é difícil, porque ninguém gosta de ter conversas difíceis, ninguém gosta de dispensar, somos todos humanos, portanto, também nos fica a magoar aqui dentro com algumas pessoas, mas faz parte e temos que ter esse estômago. Eu acho que isto também se treina, acho que isto também se treina, pelo menos é o que eu tenho aprendido, aprende-se a fazer, a treinar, mesmo que pareçamos que estamos frias, mas a verdade é que temos que o fazer pelo bem maior, realmente. Sim, eu concordo. Também não é fácil. Sim. Eu ia fazer uma pergunta que é, o que é fundamental numa empresa familiar que, para manter a competitividade no mercado atual, consoante a sua visão, como é óbvio? O que acha que é fundamental? Olha, eu acho que no setor onde eu me encontro, que é a distribuição, nomeadamente de bebidas, a maior parte dos meus concorrentes, para não dizer todos, são empresas familiares, porque tem sido sempre assim, são empresas um bocadinho como a Garcias, que começaram... A Garcias foi a única que teve a coragem de ser nacional, mas todos os meus concorrentes acabam por ser regionais, uns com uma área mais pequenina, outros com uma área maior, mas são tipicamente empresas familiares e que também ao longo dos anos temos assistido ao desaparecimento de algum deles, ou porque não têm sucessão, naturalmente, ou porque simplesmente com o Covid, naturalmente, não só no nosso setor, mas houve uma limpeza também grande de empresas em vários setores, e portanto,
o nosso setor é um setor muito parecido nessa parte da gestão, ou seja, são os donos, são quem está à frente das empresas e por isso também há uma conexão como há na Garcias e também há uma emoção e uma ligação super forte, portanto, assim como nós temos funcionários connosco desde o início da Garcias, com 30 anos, com 20 anos de casa, com 15 anos de casa, eles também terão e estes funcionários depois também acabam por também dar muitas vezes mais porque sentem-se parte da casa e sentem como se a empresa fosse deles e têm também alguns cuidados. Portanto, o que eu acho e o que eu acho que realmente é fundamental é nós termos aqui também um sentido de adaptabilidade muito grande. E principalmente desde o Covid, e não só no nosso setor, mas em todos, houve uma mudança de paradigma muito grande, principalmente com os recursos humanos, portanto, uma mudança muito grande da mentalidade dos recursos humanos que estão agora a entrar no mercado, ou mesmo dos que já existiam na empresa, não é? Este formato de trabalho, os teletrabalhos, o trabalho presencial veio mudar muito a forma como as pessoas querem organizar a sua semana, querem organizar o seu trabalho, portanto é muito importante para quem é líder sentir esta necessidade de agilidade, de adaptabilidade e responder de acordo com o que sente que é necessário para as suas próprias pessoas e nós também temos feito isso na Garcias. E depois, para além disso, é um bocadinho... Nós, como temos este panorama nacional, conseguimos estar presente e perceber as movimentações do negócio super rápido. Portanto, se há um preço que está a ser praticado no Norte e de repente já está a ser praticado no Algarve, nós conseguimos perceber, ok, o que é que se passa aqui? Há aqui uma movimentação. E temos que estar muito, muito atentos ao negócio. E realmente a nossa parte comercial, e o meu marido leva muito mais, é o administrador da parte comercial, tanto com a nossa direção comercial, coordenadores de venda e etc. São pessoas super próximas do mercado, que têm muita facilidade em obter informação, que, como lhe digo, estamos sempre a viajar, portanto, eles conseguem ter essa percepção muito rápida de reuniões com clientes por todo o país e perceber o que é que se X produto de repente está a ser pedido em 4 ou 5 zonas diferentes, então há aqui uma trend, não é? Há aqui uma tendência, portanto, nós conseguimos ser, a adaptabilidade é muito importante, eu acho que realmente isso é fundamental. Faz parte da líder também, faz parte. Exatamente, isso é fundamental. E a resiliência, portanto, eu acho que a palavra resiliência, não só no nosso setor, obviamente é transversal, mas é o que eu acho que também um bocadinho as novas gerações lhes falta ali um bocadinho, não é? Porque o que nós sentimos é que ao primeiro problema há logo ali uma desistência, ou há logo, isto não é para mim, e realmente eu acho que as pessoas têm que perceber, lá está, que isto nem tudo é rosas, os dias não correm todos espetacularmente bem, e nós temos que ter força para o dia a seguir voltar e fazer diferente ou fazer melhor, acatar, ouvir as pessoas que estavam cá antes de nós, porque há uma experiência associada, não é? E há uma maturidade diferente. E portanto, eu diria um bocadinho estes fatores que acho que são chave. Muito bem. E como é que equilibra este crescimento que a Garcias tem tido com a sustentabilidade e a responsabilidade social? Porque fala-se muito em sustentabilidade e responsabilidade social. Como é que a Garcias tem gerido esta equidade, digamos assim, não é gerir, é mais um equilíbrio? Sim. Eu acho que isto também passa muito pela postura dos próprios líderes relativamente a esse tema. Eu sempre fui, até antes de começar a trabalhar, uma pessoa muito preocupada com o tema da sustentabilidade e também sempre tive práticas diárias em casa que também já visavam um bocadinho o cuidado com esse meio ambiente. E eu acho que foi um bocadinho trazer isso para a Garcias. E quando passei essa pasta da sustentabilidade também à Raquel, que acumulou o marketing e a sustentabilidade, e quando saíram as primeiras notícias dos relatórios de sustentabilidade, nós quisemos logo ser das primeiras empresas a ter isso pronto antes do legalmente obrigatório. Porque também sentimos que isso ia também ajudar a transmitir uma mensagem, não só internamente, mas externamente, com aquilo que era relevante para nós. E também nesta transição geracional, também é preciso dizer um bocadinho, quem estava cá tinha estas preocupações, mas realmente agora há uma mudança e nós também estamos a encarar a sustentabilidade como algo muito importante para nós. E mostrar como é que nós o fazemos. E então, o ano passado apresentámos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, 2 anos do legalmente obrigatório e naturalmente agora todos os anos vamos fazê-lo. E isso eu acho que foi também muito importante para todas as pessoas se aperceberem também desta mudança e de quais são os valores, não é, que a Filipa traz, não é, diferentes daqueles, portanto, quais é os que a Filipa quer manter e o Sérgio, mas quais é o que eles trazem de novo, quais são os valores que eles trazem de novo.
A par disso, também a preocupação com as nossas pessoas, porque realmente nisso eu e o meu pai temos um estilo de liderança diferentes, pronto, eu acho que é também típico da geração que passámos, dos anos que passámos, os anos mudaram muito e realmente liderar nos anos 80 ou 90 não tem nada a ver com liderar agora e eu acredito, isto não há boas ou mais lideranças, eu acho que há lideranças que também temos que as compreender no tempo em que elas existiam, com as regras que existiam nessa altura, com o que era suposto fazer ou com o que era bem encarado de fazer ou não. E isso é muito dispar, é mesmo muito dispar nas últimas décadas. A Filipa está a falar do seu pai, eu às vezes recordo-me, os meus pais também tiveram sempre negócios e quando eu tinha aí uns 11 anos, meus pais dizem que eu já tinha um perfil de líder, não sei como é que eles viam isso. E então o meu pai chegou-me a dizer nessa altura que eu era uma pena ser mulher, porque se eu fosse homem tinha tudo para ser líder. Portanto, está a ver como é que são as gerações. Portanto, é perfeitamente normal. Era o que se sabia na altura, não se sabia mais. E exatamente. É dar graças e agradecer, de facto, a empresa que ele conseguiu fazer com aquilo que sabia também. Pronto. Ele sabia de negócio, não é? E que colou-se da empresa, não é? Eu herdei uma empresa que já era líder já era líder no seu setor e que nós estamos a conseguir perpetuar essa liderança, estamos a fazer muitas adaptações e realmente há coisas que nós temos em plano de 10 anos, portanto, como dizia antes, aliás, uma das virtudes que eu também acho que tenho ganho tem sido paciência, que era uma coisa que eu era muito pouca, a maternidade já me trouxe alguma, mas eu acho que os últimos 4 anos também me têm trazido um bocadinho aquela paciência de... Portanto, nós quando adjudicamos uma coisa, daqui a uma semana queremos que esteja tudo pronto e daqui a 2 já ver os resultados e há muita coisa que realmente não é assim. E eu sempre fui muito ansiosa por ver resultados rápidos e tenho aprendido também com o tempo e tenho mudado, não é? Realmente a ter esta paciência, a ter um bocadinho esta tenacidade também de aguardar pelos momentos certos dos resultados aparecerem. E eu acho que isso também tem sido um grande ensinamento que eu tenho tido nos últimos anos e compreender que isto faz tudo parte de um trajeto e de um caminho e que realmente às vezes demoramos anos a conseguir chegar onde nós queremos. E os anos que demoramos, claro que é difícil, porque são anos em que gostávamos de ter mais resultados, em que gostávamos de ter que as coisas já estivessem a funcionar, mas temos que pensar aqui no longo prazo, não é? Às vezes não depende só de nós também. E não depende só de nós e depois encontramos obstáculos porque também estamos dependentes de outras empresas que estão dependentes de pessoas que depois são compradas, depois são vendidas. Portanto, há aqui uma série de movimentações que fazem parte do jogo, não é? A maturidade também nos vai dando essa paciência. Sem dúvida. É verdade. Sem dúvida. Eu tenho lido algumas coisas e eu também no meu setor, a digitalização tem tido grande impacto, acredito que vocês também. Como é que sente como é que está a ser essa transformação no vosso setor, no setor dos vinhos e espirituosos? O que é que sente no seu setor, em Portugal neste caso? Sim. Como distribuidor, na produção, naturalmente, tem ajudado imenso, não é? Portanto, hoje em dia eu acho difícil fazer-se um mau vinho. É preciso haver alguma coisa muito má para se fazer um mau vinho, porque realmente já há processos que facilitam imenso e que conseguem ajudar muito os produtores e os enólogos a produzir produtos com qualidade e que conseguem realmente depois adaptar no seu portfólio. Na empresa, esse tem sido um grande caminho, portanto, uma das coisas que eu mais tenho defendido e também realmente aqui a minha direção, que tem toda muito esta dinâmica também connosco, que é a digitalização dos departamentos. Portanto, isso tem sido um caminho muito grande e que temos dado muitos passos em todos eles, temos sempre uma lista constante de 3 prioridades em cada um deles e quando uma está feita, vamos buscar outra a seguir. E, portanto, há coisas pequeninas que se conseguem fazer com rapidez e nota-se logo, ou projetos maiores que realmente temos que aguardar um bocadinho mais porque são mais complexos, mas isso tem sido uma senda já da minha leva, digamos, de administração muito grande e que eu acho que se vai perpetuar, porque há sempre coisas novas a surgir, há sempre softwares novos ou alguma coisa que traz um added value diferente e que nós vamos querer porque nos vai dar jeito. Portanto, eu acho que isso é um caminho que nunca acaba. Portanto, esse caminho da eficiência da tecnologia e, naturalmente, agora é com a inteligência artificial, tanto uma série de coisas que já estão a aparecer no mercado que podem ser também muito úteis para nós, temos sempre que ter aqui esta baliza do investimento versus
o que é que nos traz não é? E isso é o que nós, como diretores, temos que perceber se faz sentido ou não, ou quando é que pode fazer sentido realmente adotarmos determinada tecnologia ou mudarmos determinado procedimento. Portanto, nós temos apostado muito na tecnologia dentro dos nossos armazéns, portanto, estamos a fazer muitas melhorias para tentar minimizar o erro humano, porque são 11 mil referências e, naturalmente, temos que perceber que para as pessoas que estão a operacionalizar no armazém, o rótulo 2020 é igual ao rótulo 2021, só muda realmente a colheita e, portanto, isto não pode ser a olhómetro, tem que ser aqui com tudo informatizado, porque corremos muito o risco do erro humano, não é? E depois isso naturalmente impacta toda a operação. Portanto, estamos a investir muito nessa digitalização de logística. A área da logística nos últimos 2 anos tem sido a área que tem realmente levado aqui uma carga de investimento maior. Tivemos a Kaizen Institute connosco também, ainda temos, está a terminar agora um processo de 1 ano e meio, a ajudar-nos realmente a mexer em toda a parte logística do armazém e a tornar mais eficientes todas essas operações, mas lá está, tudo isto leva o seu tempo, tudo isto depois derrapa a nível de prazos, porque os Tem vários desafios, não é? Tem vários desafios. Tem vários desafios. E depois lá está, portanto, o nosso, na parte administrativa, o que temos estado a fazer é tentar pôr as pessoas certas nos sítios certos, portanto, tentar mecanizar tudo o que são operações de rotina manual e processos manuais que podem ser digitalizados, dando mais espaço às pessoas ou para irem fazer outras tarefas que para nós são mais relevantes, ou para irem realmente desenvolver-se noutro sentido ou noutro departamento. E por isso tem sido realmente aqui a parte da tecnologia e digitalização tem sido um esforço enorme que temos feito nos últimos 4 anos e uma aposta muito, muito grande nossa. E penso que vai trazer outras oportunidades também e vai ser, de certeza, ótimo. Filipa, estamos quase a acabar. Estou a adorar ouvi-la, como é óbvio, mas está quase a acabar. O que eu gostava de lhe perguntar era se pudesse dar um único conselho a um empreendedor que quer modernizar o seu negócio, qual seria? Eu acho que priorizar seria um conselho, porque hoje em dia eu acho que às vezes nós nos perdemos com tanta coisa que queremos fazer ao mesmo tempo. Isso acontece-me no meu dia-a-dia, porque tenho de repente 10 ideias, guardo 5 na gaveta, quero pôr 5 em prática, mas eu acho que às vezes depois nós não temos tempo suficiente para pensar com cabeça nos projetos. E acabamos às vezes por querer avançar com os 5, quando na realidade até devíamos ter avançado só com 2, e depois com 2, e depois com 1. E eu acho que é muito importante para um empreendedor, então se tem uma nova ideia, um novo negócio, alguma coisa que quer lançar, estruturar super bem a sua lista de prioridades, estruturar o caminho, portanto, o que é que ele tem que fazer primeiro, e para fazer isto depois vai dar origem ao quê, que depois vai dar origem ao quê. Eu acho que é muito importante as pessoas pensarem com cabeça e com tempo e reverem e cruzarem opiniões com pessoas que já estejam nesse ramo, ou até com pessoas que não têm nada a ver, porque também podem dar insights. Outras experiências. Isso às vezes acontece-me, portanto eu tenho vários amigos que estão no outro setor que não tem nada a ver com as bebidas e às vezes cruzo, olha, estou a pensar em desenvolver isto, isto e isto. E às vezes eles dão inputs que eu não tinha pensado sequer nisso e que fazem todo sentido. Ou olha, não devias começar por aí. Pá, pensa lá, devias começar mais atrás porque senão vais ter esta dificuldade. Eu acho que realmente o bom empreendedor tem que ouvir opiniões de várias pessoas, de vários tipos de pessoas e de vários tipos de negócios, porque eu acho que isso pode fazer mudar às vezes um bocadinho o chip e realmente perceber qual é que é a lógica. Ou se calhar já passou por a situação e consegue ajudar. Exatamente. Às vezes, empreendedores ou líderes, fechamos um bocadinho e não ouvimos, e é preciso partilhar. Sim. Para terminar, Filipa, esta pergunta eu tenho que fazer, porque acho que vai ser importante para muitas pessoas e hoje em dia fala-se muito numa nova geração de líderes e empresários. Se tivesse que deixar uma única mensagem para essa geração, a nova geração de líderes e empresários, qual seria? É um bocadinho, se calhar, repetida com a anterior ou não sei. Sim. São diferentes. Olha, eu acho que diria, essencialmente, apostar em autodesenvolver-se, porque eu acho que o nosso autodesenvolvimento ajuda
muitíssimo o nosso dia-a-dia, no sentido em que conseguimos, se soubermos mais sobre nós e em que é que nós somos bons e menos bons, lá está, os nossos dias maus e os nossos dias bons. Nós vamos conseguir estar mais atentos às pessoas que nos rodeiam, vamos conseguir senti-las melhor para também lhes dar mais essa flexibilidade e essa adaptabilidade e contribuir para um equilíbrio maior também na vida delas. E eu sou, como já disse, sou uma fiel crente que depois isso retorna tudo em dobro, o que nós fazemos de bom retorna em dobro. E eu acho que é muito importante nós sermos bons ouvintes e estarmos muito atentos às nossas pessoas, portanto, e eu sei que faço isso melhor hoje, porque nos últimos anos também tenho investido muito em ferramentas de autoconhecimento, em compreender quem é a Filipa, o que é que a Filipa quer, o que é que faz sentido, como é que faz sentido, e eu ao conhecer melhor consigo liderar muito melhor. Portanto, eu diria talvez... acho que isto é muito importante e acho que se fala muito pouco sobre isto também e, portanto, queria deixar esta mensagem. Eu acho que às vezes tem-se receio de falar sobre isso. E nós, líderes, temos realmente que nos conhecer primeiro a nós para estarmos bem para com os outros. Eu digo isso também muita vez. Filipa, foi um gosto estar aqui, quase aproximadamente uma hora, conhecê-la melhor. Já tinha ouvido muito num ambiente também muito personalizado. E já tenho ouvido em outras palestras, vou voltar a ouvi-la ainda esta semana. Na sexta-feira. Sexta-feira, é verdade, vou estar presente, recebi um convite, vai ser um gosto. E muito gosto e muito sucesso para a Filipa, para o Sérgio, para toda a família e para a Garcias também. Muito obrigada pelo convite e foi também um gosto poder partilhar um bocadinho da minha experiência e da minha visão e espero que isso tenha contribuído também para poder enriquecer um bocadinho as outras pessoas. Vai contribuir com certeza, Filipa. Muito, muito obrigada, mais uma vez. Muito obrigada. Uma excelente semana. Obrigada. Obrigada.